Olá, sejam muito bem-vindas e bem-vindos a mais uma roda de conversa entre professoras, promovida em parceria da Gerência de Relações Étnico-Raciais e a Escola de Formação Paulo Freire. A Multirio também está apoiando a gente, como sempre. Eu sou a professora Raquel Nascimento, atualmente na equipe da Gerência de Relações Étnico-Raciais, e mediarei essa conversa hoje, sobre mais um tema relacionado à educação das relações étnico-raciais no espaço escolar. Dessa vez, vamos falar sobre a organização de professoras da rede em movimentos antirracistas. E vocês aí que estão assistindo, não deixem de colocar as dúvidas, sugestões, curiosidades no chat, que a equipe de moderação vai estar respondendo. E, além disso, coloquem de que escola, que instituição vocês são, porque assim também a gente sabe a amplitude, enfim, e amplia o diálogo, tá bom? Bom, nós acompanhamos o crescente engajamento de professores articulados em coletivos para garantirem um espaço de escuta, mobilização e organização das pautas que envolvem a educação das relações étnico-raciais. Na Secretaria Municipal de Educação, identificamos o AUA Educadoras, um coletivo formado por 3 professoras embasadas pelas leis 10.639 de 2003 e 11.645 de 2008, e os documentos que orientam a educação para as relações étnico-raciais. Cabe ouvirmos essa experiência, compreendendo como se deu o processo formativo de desenvolvimento prático dessas professoras, organizadas para ultrapassarem os limites de suas salas de aula na consolidação de uma rede de apoio para a educação das relações étnico-raciais. Por isso, convidamos as professoras Camila Oliveira, professora dos anos iniciais do ensino fundamental da rede municipal, da SMRJ, atualmente atuando no Rio Educa na TV, mestre em Ciências Sociais pela Universidade Rural do Rio de Janeiro, doutoranda em Antropologia Social pelo Museu Nacional e co-idealizadora do UAU Educadoras. Olá, boa tarde. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui hoje, Raquel. Agradecer a gerência pelo convite, né, a Multirio pela parceria. Então, é sempre uma boa oportunidade de estar aqui, né, para falar sobre o UAU Educadores. Seja muito bem-vinda, professora. Também temos a professora Caroline Sotero, que é PEF dos anos iniciais, atualmente coordenadora pedagógica da Escola Municipal Ronald de Carvalho, onde atua desde seu ingresso na Secretaria Municipal de Educação, aqui do Rio de Janeiro. Em 2012, desde 2012, né? Mestrando em Educação pela UFRJ, Universidade Rural do Rio de Janeiro, com especialização na área de Educação Infantil e Relações Étnico-Raciais. É integrante dos coletivos de professores antirracistas Agbalá e AUA Educadoras. Seja bem-vinda, professora. Olá, boa tarde a todos e todas e todes. Obrigada, Raquel, por essa oportunidade, pelo convite. O UAU agradece muito, né, todos nós. E vamos que vamos conversar sobre prática antirracista e como é que a gente está pensando aí esse trabalho nas redes sociais. Maravilha! Também chamamos Graziele Vidal, filha de Dona Lenira e seu tião, professora dos anos iniciais da SMRJ desde 2012. Graduada em Pedagogia pela UERJ, especialista em Educação para as Relações Étnico-Raciais do PENESP, da UF. Moradora da Zona Oeste do Rio de Janeiro, é uma das idealizadoras e cofundadora do UAU Educadoras. Membro do coletivo Agbalá, e elas vão falar sobre as experiências, referenciais e suas intenções com o UAU Educadoras. Um coletivo que foi por elas fundado. Cadê Graziele? Tá aqui. Boa tarde, Raquel. Boa tarde a todos e todas. Estamos muito felizes, como as meninas já falaram. Estamos muito felizes de estarmos aqui, podendo falar desse aprendizado que o UAU tem sido nas nossas vidas. Seja muito bem-vinda. E elas vão falar um pouco do coletivo que foi fundado por elas para inspirar, mobilizar e apoiar outros professores e professoras na introdução e ampliação do debate étnico-racial no espaço escolar.
eu vou fazer uma perguntinha. Como é que vocês se encontraram e por que decidiram criar o AUA? O que quer dizer AUA? Conta pra gente. Quem pode começar? Eu começo essa. Então, essa pergunta, como é que nós nos encontramos, ela gera uma dúvida. Nós não sabemos dizer exatamente que momento nós nos tornamos amigas. Somos amigas pessoais, né? E isso já tem algum tempo. Tem umas histórias que elas acabam se encontrando, né? Eu e Camila já trabalhamos juntas, mas não eram próximas na época que trabalhávamos juntas. Acho que nos últimos meses que trabalhamos juntas que houve uma parceria, uma troca. E eu conheci a Caroline do nosso curso, um curso de formação do início, né? Quando nós entramos na prefeitura, na rede. E elas duas já se conheciam da Rural, né? Em algum momento que nós não sabemos exatamente quando foi isso que aconteceu, nós três nos juntamos e nos tornamos amigas. E aí tentávamos naquela coisa de cuidado, né? Cuidarmos de nós, nos encontrarmos pelo menos uma vez por mês para conversar. Só que o professor tem um problema muito sério. O professor sai da escola, mas a escola não sai dele. Então, todos os nossos encontros, o assunto gerava em torno das nossas práticas. Nós estávamos sempre falando, contando coisas, sempre trocando, dando sugestões, pensando em possibilidades, né? E, inclusive, para o ano de 2020, nós tínhamos pensado em fazer um trabalho conjunto, né? Nós trabalhávamos em escolas diferentes e estávamos montando aí um projeto que nós iríamos juntar as 3 turmas de escolas diferentes para podermos fazer isso. E veio a pandemia, né? Estourou-se a pandemia e em conversa nossas, primeiro foi eu e Camila, pensamos naquela nossa ideia de fazer alguma coisa juntos. Por que a gente não pensa em um perfil, né? Como 2020 foi aquele ano que começou muito o Instagram ser bem usado pela questão de lives, né? Estavam acontecendo bastante lives. E aí pensamos, rascunhamos aquela ideia, chamamos Carol para uma reunião, que ela não sabia bem qual era o assunto. E aí, nessa reunião online, nós apresentamos a proposta, o AUA ganhou vida e está aí na rede, dando orgulho para a gente, crescendo a cada dia. O AUA, ele nasce dessa necessidade de coletividade, de resgatar esse conceito ancestral de viver em comunidade, da troca. Então, o AUA, ele recebe o nome AUA, que significa nós em Iorubá, exatamente por essa questão. Ele é coletivo. Nós temos o provérbio, né? É preciso uma aldeia inteira para educar uma criança, que é o provérbio que suleia a nossa prática, que nos orienta, exatamente porque nós necessitamos do coletivo para estarmos em processo de formação. Acho que foi isso, né, meninas? Alguém quer falar mais um pouco sobre esse processo, assim, o que reverberou esse encontro? Porque a Graziele fala, nós, professoras, sempre que nos encontramos, a gente fala muito da nossa prática, né? Tem uma amiga que me fala, ai, amiga, eu não te chamei porque eu sabia que a gente ia falar de trabalho. E às vezes é muito bom, porque dificilmente a gente tem esse espaço, principalmente em diferentes escolas, de trocar, de planejar juntas e ampliar as possibilidades, né? E vocês trazem na página muito sobre a pedagogia de projetos, né? A Graziele falou um pouco de sulear, né, as ações de vocês, esse termo que ela usou. Por que esse termo sulear? E aí, já puxando para a próxima pergunta, quais são os referenciais teóricos que embasam essa prática de vocês? Como é que vocês têm construído essa prática na prática? Olha, Raquel, isso que a Grazi fala, né? A Graziele vem falando, né? A gente se encontrava dessa forma, a gente unia a vontade de se ver, porque cada uma trabalhava em uma escola, né? E, bem, de uma forma ou de outra, elas eram os meus pares, né? Que nem sempre você tem uma parceria dentro da própria unidade escolar que você trabalha. E elas eram ela era o meu par, elas duas eram nós éramos pares que trocávamos, né, quando nos encontrávamos, para além de coisas da nossa vida pessoais, né, que também tinha bate-papo de vida pessoal, não era só o ambiente escolar, mas assim, Grazi, eu fiz isso, a Carol, eu fiz aquilo, então a gente ia juntando. Eu pegava um pouco da prática da Carol, um pouquinho da prática da Grazi e levava para a minha escola, e vice-versa. E esse movimento ia acontecendo, cada um na sua escola, mas acontecia de alguma forma. E nossos encontros era esse momento de bater esse bate-papo e trocar. Eu fiz isso, eu fiz aquilo, e a vida seguia. E quando a Grazi começa a fala dela, falando que a gente está suleando, né? Acho uma forma bem simples aqui para explicar o que seria esse sulear.
é uma forma de a gente descentralizar o conhecimento, né, nesses povos, né, da Europa, dos povos do norte, né, que geralmente detêm o conhecimento e poder na nossa sociedade. Então, quando eu estou suleando, eu estou trazendo outras narrativas, outras falas, trazendo para o nosso debate, para começar esse bate-papo. Falei certo, meninas? Deu tudo certo. E parte dos documentos que nos orientam, né, a gente fala, acho que um dos nossos primeiros posts dentro do perfil do AUA Educadoras é a lei. A gente colocou a lei para mostrar que o nosso trabalho não é apenas uma opinião ou um consenso de 3 amigas professoras. Nosso trabalho faz parte da lei, que a lei é uma obrigatoriedade, né, nas unidades, nas escolas, sejam elas municipais, particulares, né, é uma lei federal que institui o ensino obrigatório de história da África, cultura brasileira, né, indígena. A gente traz a lei para nosso post como nosso suleador. É a partir dela que a gente vai trabalhar as questões em sala de aula. Por meio da lei que a gente pode trabalhar componentes curriculares, né, as habilidades de uma disciplina e assim seguir. Então, acho que a principal é essa. Tem outros documentos, acho que a Grazi pode até falar um pouco mais, que a gente traz na nossa página. Nós temos as leis que nos orientam, né? Nós temos as diretrizes curriculares para as relações étnico-raciais. Tem um livro do professor Kabengele Munanga, que é o Superando o Racismo. Todos encontram ele na sala de leitura de vocês. É importante, eu acho que foi um dos primeiros que surgiram nesse quesito, dessa questão. Eu acho que eu estou esquecendo de algum, gente. Eu não estou lembrando o quarto, desculpa. As meninas lembram? Então, é esse, né? São esses os livros que nos orientam aí a nossa prática. E a gente vai aprendendo, vai trocando, vai aprendendo coisas novas, o olhar vai se tornando mais crítico e vamos percebendo coisas que não cabem, né? A questão racial, ela está ganhando bastante destaque ultimamente, então a gente tem tido uma gama de materiais muito grande, né? Antigamente, eu acho que a gente não tinha. Se a gente fizer essa rememória, né, pensar em alguns anos, a gente tem ganhado bem mais nesses últimos anos. Muito bacana. A professora Caroline quer falar um pouco sobre isso também? Na verdade, é um pouco mais da complementação também da fala da Grazi, quando ela diz dos documentos que orientam, né? E aí ela traz esse resgate, que foram os primeiros que nós até publicamos na página, foram os primeiros documentos a saírem, né, que é a diretriz curricular, a Lei 10.639, a própria lei mesmo que altera a LDB, o livro Superando o Racismo, que está em todas as escolas já há muitos anos, né? E o plano nacional curricular, que é muito interessante, porque esse documento vem trazendo algumas práticas já exercidas, né, através de vários professores que já faziam esse movimento antes mesmo da Lei 10.639, que é importante a gente ressaltar, né, que antes de ser uma obrigatoriedade, os movimentos sociais negros eles já faziam esse tipo de trabalho de imersão, né, fora extraescolar. Então, muito desse material ele foi resgatado dentro desse escopo desse documento, né? Então, essa nossa falácia de que eu não sei por onde começar, eu não sei muito bem qual é o documento, eu não sei que material, né? Ele cai por terra porque desde quando foi promulgada a lei, existe orientações de como utilizar na prática práticas antirracismo, como a gente ter, principalmente pelo viés da literatura, né, que é o nosso grande carro-chefe aí de trabalho e de ressignificação. Então, é mais mesmo uma fala de complementação nesse sentido de documentação. Né? E aí eu vou aproveitar para falar um pouco também dessa articulação na rede, né? Que o AUA ele não é um projeto idealizado por 3 mulheres negras, mas a gente sempre deixa muito claro, né, que ele é proposto uma formação continuada de professores, né, professores que se interessem pela pauta antirracista, que não é necessário que as pessoas vejam nossos corpos de uma forma mais naturalizada. Né? Nós somos professores da rede que têm trabalhos engajados, muitos bem nutridos de movimentos
sociais fora do ambiente escolar, mas a gente traz essa proposta para que o professor tenha ali em mãos na hora do almoço, né? Porque muitas das vezes a nossa formação ela é forjada. A gente não tem tempo de planejamento muitas das vezes, não dá, né? A gente não dá conta. E como é que a gente faz? Está almoçando ali o Instagram, caramba, olha que interessante, tem uma matéria aqui, acho que eu vou levar para o meu aluno. Olha, colega, que tal aquele projeto? Né? A gente vê aqui no Instagram do aula. Então, ele veio nesse intuito, assim, de ter ali não material, mas uma troca coletiva de fácil acesso, né? Mas que todo mundo possa forjar essa formação de alguma forma, seja no banheiro, seja no almoço, seja numa cerveja, como muitas das vezes aconteceu com a gente vai conversar, vai ter um papo, comer um petisco, poxa, meu aluno está assim, assim, assim. Então, a gente trouxe toda essa documentação, inclusive, ela está disponível dentro da página do Instagram, né? Muito bacana, professoras, isso que vocês trazem, porque é um projeto que nasce, que não é um projeto necessariamente, não é institucional, né? Não é da Secretaria Municipal de Educação, é de professoras que se articulam para pensar a educação antirracista. E esse movimento, muito é o que fez também nascer a GERER, né? Um movimento de professores e professoras engajadas nas relações étnico-raciais, que já vivenciavam essas práticas a partir do movimento negro educador. E aí é importante ressaltar, né? A Nilma Lino Gomes ela tem um livro chamado Movimento Negro Educador, Saberes Construídos nas Lutas pela Emancipação. E esse livro, eu acho que fala um pouco de como o movimento negro ensina a escola e como a escola aprende com esse movimento, né? Muitas de nós, nos formamos a partir desses movimentos, né? A partir dos movimentos de bairro, a partir da educação que acontece ali no pequeno. Acho que o que vocês fazem é muito importante porque articula esses conhecimentos do movimento negro, entende o que é currículo ali a partir da expertise que vocês têm de professoras e transforma o Instagram, especialmente, nesse espaço de facilitar esse conhecimento, né? De letrar a partir das redes sociais, né? E aí vocês vão falar, óbvio, melhor que eu, no Instagram, @aulaeducadoras, né? Que é uma página que é super bacana e que é muito interessante. Quando você fala, eu lembro de eu pegando, olhando assim as práticas, nossa, eu nunca pensei. E aí depois dá o link para uma aula que a Carol não, a Camila está dando na Multirio, por exemplo, e vai ampliando os conhecimentos. Quer dizer, não tem desculpa hoje em dia para a gente dizer que não tem acesso aos documentos, especialmente nós professores e professoras que temos o acesso à internet, às redes sociais, e como educadoras precisamos ser pesquisadoras. Hoje em dia a gente tem uma fonte absurda de conhecimento e vocês fazem um trabalho muito bacana que é como é que esse conhecimento pode ser utilizado em diferentes disciplinas, de forma transversal, de forma potente, né? Que só amplia os conhecimentos desses alunos, né? Descentralizando, saindo dessa leitura eurocêntrica e tateando por outros lugares e outros conhecimentos do mundo, né? Como é que vocês veem isso? Como é que vocês veem o retorno das pessoas? Como é que surgiu essa ideia de colocar ali no miudinho, assim, na prática? Tá, legal, essa é a maior dificuldade, a prática. Então, como é que a gente coloca isso no Facebook, no Instagram? Aqui, Camila. Acho que é uma ideia, quando a gente conversa sobre o que é o AUA, né? O AUA ele é criado por 3 mulheres negras, né? As mulheres negras, a gente traz isso porque isso é independente de onde nós estamos, nós somos mulheres negras e temos vivências que nós carregamos conosco. E o AUA, para além disso, nós somos professoras de lugares distintos. A gente até começa lá, quando a gente faz nossa primeira postagem, a gente fala de onde nós somos, né? Por onde nossos corpos negros circulam, né? Quando eu morava em Japeri, agora eu moro em São Cristóvão, eu fazia faculdade na Rural, aí agora eu trabalho no centro. O meu corpo negro transita por vários espaços. Carol, Grazi, a mesma coisa. Então, isso já traz vivências para a gente já agrega na nossa fala. Mas, para além disso, acho que o AUA ele chega com essa questão de que também nós estamos trazendo conteúdo
conteúdo também que pode ser utilizado, né, na academia. A gente tem base científica, a gente para ler, separa documento, não são argumentos aleatórios, são argumentos científicos, a gente traz para a nossa fala. Então, isso é muito importante. E outro dia você chegou a se bater um papo, né? O aula é feito por mulheres negras, mas necessariamente você não é preciso você ser uma mulher negra ou um homem negro para se preocupar com as causas, né, com a questão do racismo, para ser uma pessoa antirracista dentro da educação. Porque já é uma lei, né? Que já tem essa obrigatoriedade para todos os professores, independente da sua como se autodeclara. Então, acho que é importante trazer isso. E a gente tenta ali trazer um pouco do que a gente não achava também, né? Às vezes a gente queria também ter o aula hoje para a gente, até como memória a gente volta, eu lembrei, vou fazer uma aula para Multirio, uma aula no Rio Educando na TV. Às vezes eu volto num post para poder rever e tentar produzir algum conteúdo, porque ficou ali registrado. E acho que a gente também queria muito procurar isso, ter um lugar, um espaço para ter esse debate. Então a gente conseguiu criar esse espaço, o aula enquanto esse espaço para refletir, debater sobre essas questões. E ele não se esgota ali, ele continua. Né? O debate não se finda somente pela criação da página. Pelo contrário, ele só aumenta. A cada momento a gente vai recebendo pessoas falando sobre a página. Acho que as meninas também podem falar um pouco desse feedback para você também. Eu acho que o interessante, o legal, né? A nossa ideia inicial era de que professores que não estão acostumados a trabalhar com a questão racial, eles não achassem que eles tinham que parar tudo. Parei o meu conteúdo, chego na minha sala de aula, paro e falo, olha, gente, hoje nós vamos falar sobre África. Olha, gente, hoje a gente vai falar sobre a questão indígena. Olha, gente, hoje nós vamos falar sobre isso. Não é isso. A gente quer mostrar que com o UAU você consegue trabalhar qualquer tema e você consegue trabalhar a questão racial, ela vai estar inserida aí. Eu acho que a Raquel falou há pouco tempo das aulas da Camila. Eu lembro de uma das aulas da Camila que eu usei, que era o KWY. Então, KWY, a gente está falando sobre essas 3 leis. Você vai trabalhar na alfabetização. E nesse vídeo, a Camila ia e mostrava nomes indígenas com KWY. Então, você está trabalhando a questão indígena, você está trabalhando o seu conteúdo de alfabetização. É isso que a gente gostaria de mostrar, que é possível, em qualquer disciplina, com praticamente todo o conteúdo, tudo, nós conseguimos cumprir o programa e também cumprir a obrigatoriedade das leis. Muito bacana, né? Porque vocês trazem muito essa questão do... Quando a gente fala em movimento negro, por exemplo, nesses conhecimentos que a gente adquire ao longo da vida, muitas pessoas excluem o processo é como se não fossem conhecimentos científicos, né? Como se estivessem distantes. E aí ainda é necessário dizer o óbvio, né? Quando a professora Grazi fala da aula da Camila, por exemplo, que traz o KWY, os nomes de pessoas indígenas e o que elas fazem hoje na atualidade, né? Advogados, cantores, médicas, traz todo esse conhecimento de mundo, de que os povos indígenas são diversos, são diferentes povos, etnias, vivem no campo, vivem na cidade, fazem faculdade ou não fazem, se articulam ali nos seus movimentos. A gente amplia o repertório de uma forma que não é só copiar e cobrir o KWY. A gente está falando também de metodologia, a gente está falando de incluir no currículo a concepção daquele aluno como sujeito, né? Como sujeito de conhecimento. E isso são conhecimentos pedagógicos também, né? Nós podemos ser chamados, por exemplo, para falar sobre pedagogia ou sobre qualquer outro assunto, porque pensar como é que a gente constrói o conhecimento e como o currículo está articulando, né, pensando, pesquisando a vida desses alunos como processo de aprendizagem, ampliando o repertório desses alunos como processo de aprendizagem, é papel de todos os professores e professoras, né? Entender os alunos como cidadãos, sujeitos de direitos, né? Não futuro, eles são cidadãos, são sujeitos de direitos. E essas histórias, elas precisam estar contempladas e pensadas ali. Como é que vocês veem isso, assim, na sala de aula ou o retorno dessas pessoas a partir do projeto, esse contato enfim, com a vida mesmo, né? Como processo de aprendizagem e conhecimento científico? Eu acho, tem uma coisa bacana, né? As pessoas começam a procurar você, o AUA, né? A partir do momento que o AUA assim, nasceu o AUA. As pessoas começam a procurar e olhar você também como um pouco referência. Ah, você pode indicar isso, aquilo? Mas a gente costuma falar que o UAU ele não traz um
um plano pronto, um plano de aula. O professor que entra no aula, ele não vai achar um plano de aula já com objetivo, tudo esmiuçado. A gente começa a dar caminhos para pensar, até porque a gente também não sabe tudo. Nós também temos um processo de formação, além da página, uma formação continuada para nós, professores. Eu aprendo muito quando eu paro para fazer um post para colocar no aula, porque eu também preciso parar, estudar, tentar pensar numa prática, repensar ela, refletir sobre ela. Então, o aula se torna esse espaço de formação. E as pessoas veem, você tem um plano de aula para falar sobre isso e isso em matemática? Você não vai encontrar isso pronto no aula. Você vai encontrar, talvez, algumas coisas que podem te inspirar para falar sobre. Né? E isso foi uma preocupação tanto da Carol quanto da Grazi na hora de montar. A gente nunca faz um trabalho que ele está ali fechado, já como se esgota aqui. Aqui, pessoal, essa aqui é uma atividade que você pode fazer assim. Todas as atividades que possuem na nossa página, a gente nem tem dimensão de como que ela pode se tornar depois dali. Quem pegar, cada professor, ele vai mexer, porque ali é só a ponta do novelo. E aí as pessoas vão desenrolando isso de acordo com as realidades de cada espaço. Professoras, a professora Camila falou um pouco, a professora Caroline e o Grazielli querem falar um pouco sobre esse processo, se já tiveram algum feedback, se já pensaram nessas propostas, porque vocês não fazem, não são planos de aula, mas eu acho que são sugestões com olhares para essas possibilidades, né? Já pensou em, sei lá, sugerir para os seus alunos que olhem, que façam uma entrevista, que pesquisem? Eu acho que são caminhos que são abertos, como a Camila falou, né? E correm com 1000 possibilidades. Mas vocês já tiveram algum feedback? Já experimentaram algo assim? Vocês falaram que buscam, inclusive, como referência, né? Tem super referências, eu anotei várias ali no Instagram, inclusive. Como é que tem sido? Na maioria das vezes, não, pelo menos acho que durante o ano de 2020, as atividades postadas, elas tinham sido feitas por nós, eram atividades que nós já tínhamos feito nas nossas salas de aula, né? E que tinham tido um retorno bem positivo. A gente recebe bastante feedback na própria página de professores, nos comentários, de que fez, de que trabalhou, de que vai trabalhar algo, no direct também, mas eu acho interessante também a gente pensar no retorno do aluno, aquele retorno que o aluno dá. Nas nossas aulas, nas nossas salas, a gente recebe esse retorno, né? Falando da aula da Camila, voltando na aula da Camila do KWY, eu lembro que no vídeo ela fala um momento assim, gente, peguem um papel para anotar. Aí meus alunos vendo, todos eles se mexendo na carteira, né? Tipo, vou pegar o papel para anotar. E aí eu ia fazendo algumas intervenções, né? Parava a aula para fazer algumas intervenções em algum momento. E aí quando eu ia prosseguir com o vídeo, alguém, não, pera, tia. Eu estou copiando aquele nome do MC que eu vou buscar, que eu vou pesquisar. Né? A Camila apresentou o MC Urumi, eu não conhecia, e aí eles foram pesquisar o TikTok do MC, então acho que é um feedback aí quando o aluno está se sentindo representado, né? Quando aquilo que é apresentado fala com ele, fala com a realidade dele, que a realidade dele também é importante, que a realidade dele também é apresentada e falada em sala de aula. Acho que esse é o feedback mais importante, pelo menos no momento quando eu enxergo assim, é o feedback do aluno. Eu aproveitando para falar um pouco dessa emoção que é o feedback, principalmente das crianças em relação às práticas exercidas, tanto no aula quanto aos relatos dos professores, né? Principalmente também da onde a gente parte dessas práticas, né? A gente tem um pressuposto teórico, né, que é a Zoilda Loureço da Trindade, que ela vai trazer os conceitos de valores civilizatórios afro-brasileiros, né, e que vai trazer, dentro desses valores, como é que os negros em diásporas aqui, né, no Brasil, nós nos relacionamos, né, com o mundo, com a vida. E aí é interessante porque a gente, partindo dele, a gente pensa, eu sinto, logo penso, muda a estrutura, né? Que aí é uma outra cosmovisão. Então, parte muito do sentido, do que eu sinto em relação àquilo que eu estou pensando, né? Isso muda um pouco
do olhar, né? E aí a gente, com essa concepção, a gente começou a pensar, inclusive dentro da página, tem um ponto que a gente se chama Descolonize o seu olhar. E aí tem algumas práticas que são práticas muito ainda, infelizmente, comuns, né? Estão deixando de ser, mas que a gente tinha muito dentro da sala de aula, que é o uso do lápis cor de pele, né? E aí a gente traz a proposta de giz de cera, que tem vários tons de cor de pele, que pode ser trabalhado com os alunos, e ele escolher qual o tom de pele que ele quer daquele boneco que ele quer representado, né? Isso é muito característico, principalmente nas turmas de primeiro ano do fundamental, que são as turmas que geralmente nós recebemos, né? Cabelo de bombril, utilizar tipos de texturas, seja o bombril, seja o algodão, seja o rolo de papel higiênico, para poder representar o cabelo, ao invés de ter fotos das crianças, né, ali representadas, né? Forma de humanizar, né? Trazer essa humanidade para o corpo negro que está ali. E aí, essa foi uma série muito interessante, porque um outro ponto dessa série foi desfile de belezas negras, né? Que, inclusive, eu fiz muito na minha escola, Grazi chegou a fazer também, que ela falou, porque a gente tinha isso como uma referência positiva. E hoje a gente já olha e pensa, não é um desfile de beleza negra que vai naturalizar aquele corpo negro naquele espaço como um respeito, como um valor, né? Como potência ali. E aí a gente conseguiu perceber que nas nossas próprias práticas também tinham muitos erros. Dentro, para trazer para o colega, a gente olhou e falou assim, olha, tem algumas coisas aqui que a gente precisa melhorar. Esse movimento é muito interessante, que é um movimento, ao mesmo tempo, de mostrar e falar assim, olha, tem esse caminho, e, ao mesmo tempo, um momento de rever as nossas próprias práticas. Então, esse feedback também parte muito desse outro movimento nosso, né? Que é fazer esse olhar crítico o tempo todo, né? De indicação de livros, de movimentos no sentido de uso de alguns materiais que a gente sempre utilizava, né? Menina bonita do laço de fita, pode? Claro, pode, mas assim, não tem só ele, tem outros. Vamos ampliar, né? Vamos partir para outros tipos de literatura, por que não na matemática? E assim a gente começou a ir para outros campos que não fosse só o campo da literatura, né? Que aí o aluno é isso, é oralidade, é ludicidade, é música, né? É raciocínio. E aí a gente precisava de muitos parceiros. E assim a gente foi conseguindo conversar com a matemática, foi conversando com outros espaços dentro do aula, né? Nossa, muito bacana, né? Porque é um processo de divulgar o que vocês estão fazendo, ao mesmo tempo sistematizar e pesquisar a prática docente, né? Porque, como professoras pesquisadoras, repito, esse faz parte do processo, né, de construção do conhecimento científico. E, como vocês bem disseram, é conhecimento científico, tem a ver com currículo, tem a ver com a formação. E eu acho que vocês fazem isso e desenvolvem isso muito bem, né? Quando a professora Caroline fala sobre esses materiais, né? Quem nunca viu um bonequinho de rolo de papel higiênico preto e com cabelo de bombril, por exemplo? Né? O que a gente está informando para esses alunos que pessoas negras são quando são representados, ou indígenas mesmo, né? Quando são representados por uma sucata, né? Que né, tem algum valor simbólico ali, né? Quando a gente pensa o rolo do papel higiênico, não é nem papel que a gente usa, né? É a parte do papel que a gente usa que vai para o lixo, e ainda uma textura que remete a todas as ofensas que pessoas negras recebem quando tem o cabelo crespo. Ou pessoas indígenas retratadas, sempre aquele índio, né, estereotipado, aquela concepção eurocêntrica, de atraso, de desumanização. Então, quando vocês falam isso, né, de representar a partir dos próprios alunos, de repensar a nossa prática, com um desfile, por exemplo, o que eu estou dizendo para os alunos, né, de beleza negra, o que eu quero dizer, quais são as consequências, e sempre está repensando. Isso é muito bacana, isso é super potente, né, descolonizar o olhar. Imagino para esse aluno que foi pesquisar lá o MC no TikTok, olha o processo de descolonização,
para alguns alunos que me perguntaram, por exemplo, professora, índio existe? Existem diversos povos indígenas, mas índio é gente? Imagina receber crianças assim e hoje ter a possibilidade de receber crianças na escola que digam: professora, eu conheço vários povos indígenas de várias etnias, inclusive eu sigo um MC que faz isso, isso e isso. Inclusive, eu sigo uma cantora, enfim, amplia as possibilidades, né? E a gente pode trabalhar casado também com as redes sociais que ampliam o nosso olhar, né? O que mais vocês têm para contar? Vocês querem compartilhar alguma coisa sobre as redes? Vocês não falaram arroba, que é @aula educadoras, e eu estou aqui insistindo muito. Importante dizer, continuem colocando no chat as dúvidas, as considerações. O pessoal da moderação vai continuar respondendo. E também a gente vai colocar lá no site da Gerer, né, lá no nosso portal. Se vocês tiverem o Instagram da Gerer, @GererSMRJ, tem um link ali na bio, que é a descrição, que tem todos os links da Gerer, inclusive do site. Lá no site nós vamos publicar um material super rico, super lindo, com os lápis de cor, de cores de pele. Tá maravilhoso aqui o material, né? O material tem assim o layout dos lápis de cores de pele, super inspirador, né? Material super rico, com sugestões de livros, enfim, propostas, apresentação das professoras. Nós vamos publicar lá no site da Gerer. Então, aguarde, acompanhe, entre lá, engajem, compartilhem. Raquel, acho que é importante falar que é aula AWA Educadores, né? Porque a gente tem que fazer a blogueirinha aqui, senão a gente acaba esquecendo. Mas, assim, acho que a Carol já falou um pouco, né? Que a minha internet caiu um pouco e eu voltei. Que no aula, né, não só essas chamadas, né, como descoloniza o seu olhar, né, que aí também descoloniza o currículo, você parar para olhar para isso. A gente também traz as lives, né, as lives são maravilhosas quando a gente vai compartilhando, porque assim, foi uma formação de parcerias com vários professores, né, professores da própria rede, né, do município aqui do Rio de Janeiro. A gente, professores que eram, às vezes, amigos, parceiros, conhecidos, a gente foi procurando, indo atrás dessas pessoas que já estão aqui na nossa rede, que a gente vai ter Maria Travassos, vamos lá para não esquecer de ninguém, Carolina Azevedo, então a gente vai ter um leque diverso. Né? A gente estava conversando, a gente começou com o professor Ronaldo, que é de Educação Física. Era ele que eu ia falar agora. Ele já dava aula antes de eu sonhar em ser professora. Ele já estava dando aulas. De temática antirracista, é importante a gente falar. Ele já trabalhava temática antirracista desde 1992. Isso foi, assim, fantástico quando ele falou. Desculpe interromper, Camila, mas pontuar esse tempo que ele já estava em sala de aula fazendo um trabalho, mesmo sem a obrigatoriedade da lei. Pode repetir o nome do professor? Eu não consegui ouvir, minha internet cortou um pouquinho. Professor Ronaldo Lacerda, com Educação Física. As aulas do professor Ronaldo são todas voltadas com a Lei 10.639. Toda a aula dele. Você para escutar a fala dele, tem a live lá salva, você fica encantada. Antes mesmo, se hoje o pessoal está com dificuldade, isso com a gama de livros que a gente já tem disponível, literatura, lives, vídeos. Imagine o professor Ronaldo lá atrás, isso antes de eu sonhar em ser professora, já estava fazendo um trabalho voltado em sala de aula. Então, isso é muito importante. Então, essas lives que a gente foi fazendo, tá dando professores da rede municipal, da rede particular, né? A gente trouxe a professora Clarice Brito, acho, se eu não me engano, falei certo? Acho que eu falei, Clarissa Brito. Ela é psicopedagoga, ela trouxe a gente começou falando sobre educação socioemocional. A gente vai lendo, só aqui eu já falei educação física, falei educação socioemocional, tem a professora Luane Bento, que é da rede estadual, que trabalha sociologia e trabalha também muita etnomatemática, que é a pesquisa dela. Então, eu estou trazendo várias áreas de conhecimentos que são possíveis e viáveis trabalhar, né, a questão racial. Você descolonizar o seu olhar e trazer para cá, né, trazer para perto do aluno, botar essa lupa. A gente sabe que, enquanto professor, às vezes as nossas demandas são muito... A gente tem muito trabalho também para ser feito. Às vezes não dá tempo de ter um tempo para fazer uma formação. Né? A gente sabe, é um dos problemas da nossa profissão. Estudar também é difícil fazer esse processo. Mas é um caminho. Então, assim, com essa troca que a gente traz, a nossa preocupação com a aula também é essa.
A gente sabe que a gente está trazendo um profissional que também é comprometido, que tem uma prática que já faz em sala de aula, e é um fácil acesso. O professor pode ir lá, compartilhar, pô, interessante, eu vou tentar pesquisar um pouco mais sobre isso. Trazer, colocar luz, é uma lupa. A gente também aprende muito com essas pessoas. A gente trouxe também a Bárbara Carini, né, que é a professora e gestora da Escola Maria Filipa, lá em Salvador. Então, uma outra experiência de uma escola que tem todo o seu referencial, ela é afrocentrada, também fala sobre os povos originários, é uma outra perspectiva de ensino. Então, a gente traz para compartilhar. Então, a gente está sempre procurando, né? Eu acho que esse movimento, enquanto professor, para a gente isso é muito importante, procurar. A gente está sempre instigando, não só a nós mesmos, mas também o outro que chega na página @ vou falar de novo, Aula Educadoras, com W. Maravilha, a professora Bárbara Carini, inclusive, tem um livro maravilhoso, né, que vocês indicam também lá na página de vocês, que é o Livro Preto das Coisas, que fala das invenções, enfim, possibilidades do pensamento do povo negro em diversas áreas, né, especialmente na área da ciência. A professora Bárbara Carini também é uma das homenageadas na exposição Mulheres e Ciência, que nós da GERER, Gerência de Relações Étnico-Raciais, organizamos a partir também dos olhares das professoras que mandaram indicações. Enfim, a Bárbara Carini é uma dessas homenageadas, é uma exposição que está rodando as coordenadorias regionais de ensino e que está lá a exposição virtual, né? Repensando esse momento da pandemia para chegar a mais pessoas, está lá no site da GERER também, então procure lá. Que lindo esse livro. Aproxima um pouquinho mais, Camila, para ver se a gente consegue ver melhor. Cadê? Voltou para a tela. Maravilha. Você leu o subtítulo para a gente? Eu não consigo ver. História Preta das Coisas. Eu acho que ela congelou um pouquinho. Tá mudo para mim aqui. Invenções científico-tecnológicas de pessoas negras. 50 invenções. Maravilha, né? Aí tem muitas possibilidades, porque a gente fala do território dessas pessoas, a gente fala que invenções são essas, né? Por onde passaram. E isso não é um conhecimento desvinculado, né? Quando a gente fala de luz, a gente fala de um certo rapaz. Quando a gente fala do ela. E por que a gente não amplia esses repertórios, né? Isso é muito bacana. Vocês querem falar um pouquinho mais sobre isso? A professora Caroline, a internet está um pouco instável aí, né? Tá horrível. Você conseguiu agora. Horrível. Agora eu estou usando no celular. Saí do computador e resolvi usar o 4G. Vamos ver se ele funciona melhor. Bom, aproveitando um pouquinho que você está falando dessa expectativa dos materiais, né? Do que a gente tem de material para poder utilizar na nossa sala de aula. Esse livro ele é muito interessante porque ele vai falar sobre invenções científicas e as nossas crianças elas já têm uma curiosidade, né? Muito, muito peculiar dela, que faz parte também do seu próprio ambiente de infância. E aí, todas as vezes, quando eu trazia, né, eu não conhecia o livro da Bárbara ainda, e aí eu fazia algumas investigações com eles científicas, né, principalmente do Kemet, né, na região do Kemet do Antigo Egito, falando um pouco das rainhas, dos reis, das invenções. E eu lembro dos olhos deles assim brilhando para mim, falando: tinha quanta riqueza! Caramba, as pessoas lá são ricas, né? E ficam falando que é tudo pobrinho. Né? Essa referência, né, de riqueza, de abundância, de inovação científica, de lugares, né, que são lugares frutíferos, né? É um lugar que não é África, não é continente africano, não são países africanos no nosso olhar comum do dia a dia, né? E aí, quando eles têm essa troca, faz com que eles pensem e repensem, né, esse lugar de não saber, do lugar da pobreza, da tristeza, e começa a se perceber num lugar da riqueza e que é um lugar de ancestralidade deles, né? Porque a imagem de estudo, quando você mostra as crianças africanas, as crianças negras, muitas das vezes eu já fiz essa experiência de se encolher, né? Ficar retraída, não querer ver, ou então falar: tia, quantas vezes eu saí de aulas sobre escravidão e falava: eu estou passando mal, quero ir no banheiro, por constrangimento, né?
E aí, quando a gente traz essa possibilidade, reeduca o olhar de todos, né? E a criança negra, automaticamente, ela fala, a voz sai e diz, tique interessante, o olho brilha, né? Porque, de alguma forma, ela se identifica com aquilo ali e percebe que tem algo diferenciado. E, a partir desse olhar e desse corpo que se movimenta, o que você colocar ali vai ser, né? Se você quer alfabetizar, você vai alfabetizar. Você prepara o terreno para que aquela criança aprenda o que você quer trazer. Então, assim, a gente costuma dizer o seguinte, que a prática antirracista, ela é a preparação, né? É o trabalho essencial, é o bater do coração dentro da sala de aula, né? Não tem folhinha que dê conta, não é folhinha que a gente está dizendo, não é material pronto, mas é a forma como você dialoga com seus alunos em relação a determinados conhecimentos. E como esse olhar dele desperta, traz curiosidade, e ele fica ali, feliz, interessado na sua aula. Mas para a sua aula ser interessante, você também tem que ser interessante, né? Você também tem que ser pesquisador, você também tem que ser curioso, você também tem que trazer essas práticas e dizer, olha, eu não sei como é que faz isso aqui, não. Muitas vezes eu levava e falava, gente, olha, eu queria conhecer um pouco mais do Kemet antigo, mas eu não conheço nada. Quem me ajuda? Vou procurar no Google. Uma criança traz uma coisa, a outra traz outra. Quando você percebe, está ali o projeto engendrado dentro da tua sala, né? É um pouco até disso que a gente está falando agora, um pouco mais recente, já aproveitando para poder, que é a pedagogia de projetos, que tem essa questão, né, dessa teia antecipatória, que é justamente fazer com que essas crianças perguntem, e através das perguntas delas a gente possa ampliar o conhecimento, né? Então, é muito interessante também esse lugar do não saber. Não tem problema você não saber. Tem problema você não falar, você silenciar. Não dá mais para nos silenciarmos, né? Perfeito, porque a gente está falando de autoestima, a gente está falando de educação socioemocional, que é o nome da vez, especialmente nesse momento da pandemia, né? O conceito da vez. A gente está falando de cidadania, a gente está falando de educação democrática, de todos os alunos e alunas terem a possibilidade de se ver na humanidade e se reconhecer como humanos potentes e colaboradores para a construção, né, científica, para a construção cultural. Tem uma coisa muito bacana e aí volta aquilo que a Camila falou, que é, óbvio, pessoas negras, indígenas têm contribuições culturais, artísticas, ao mesmo tempo, não excluindo, né? Ao mesmo tempo, tem contribuições científicas, históricas, políticas, filosóficas, e é importante a gente reconhecer não só para os alunos negros, não só para os alunos indígenas, não só para os alunos, enfim, que são racializados por conta de uma construção histórica. Para todos os alunos e alunas. A gente educa o olhar também, por exemplo, das crianças brancas que percebem, olha, outras pessoas também podem ser potentes. Não é porque eu só vejo na novela o negro sendo escravizado, por exemplo, que ele é só isso. A professora Caroline, por exemplo, fez um trabalho sobre o Kemet, sobre o Egito Antigo, sobre todas as construções, as possibilidades de invenção. Levou o livro A História Preta das Coisas para a gente conversar. A professora Camila falou dos povos indígenas e diferentes referenciais. A professora Graziele também. Então, isso amplia o referencial, o olhar de todas as crianças, né? E aí humaniza as relações, né? Aproxima as relações. E aí, para encerrar, eu queria que vocês fizessem uma fala final nesse momento, encerrar esse momento da live, porque o período é curto, os professores devem estar almoçando aí, trocando de turma, e aí a gente precisa encerrar, infelizmente, esse momento. E eu queria que vocês deixassem as considerações finais da live, mas talvez as configurações iniciais para alguns pensarem as relações étnico-raciais, quem sabe? Quem quer começar? Comecei. Tá bom, comecei. Já vi os olhares. Eu acho que, assim, acho que uma pergunta anterior que você fez sobre esse retorno do aula, eu acho que parte desse retorno a gente também está aqui.
enquanto professoras da rede, trazendo um pouco da nossa prática. Nós somos professoras que estamos nesse momento. A Grazi está em sala de aula, ela é a professora que tem a sala do Pantera Negra, é a Graziele. A gente tem a Caroline, que está na gestão. Eu estou no programa Rio Educa na TV. Então, a gente está olhando para a educação, né, de vários aspectos, de vários lugares diferentes. E é trazer isso como possível. A professora que eu sou hoje ainda não é nem a professora que eu estou sonhando lá do futuro, que eu quero ser, porque tem muita coisa que eu quero ler, muita coisa que eu quero aprender. Mas eu também não comecei sabendo tudo. Quando eu entrei na rede, que foi o meu primeiro local de trabalho como professora, foi dentro da rede municipal, eu entrei numa sala de aula pela primeira vez, foi dentro da rede municipal de ensino do Rio também. Naquele meu primeiro dia, eu ainda nem sabia muita coisa do que meu corpo já me dizia, eu ainda não compreendia. E isso foi um processo que levou tempo, que levou leitura, que levou estudo e pesquisa. Então, independente se você é uma professora negra, negro ou não, ou você não é um professor negro ou não negro, a gente vai passar pelos mesmos processos de pesquisa e estudo. Porque é isso que me constitui hoje enquanto professora, pesquisar, estudar e poder encontrar também parceiras. Assim, no caso, eu tenho Caroline, tenho Grazi, tenho outras pessoas também, né? Parceria para continuar. Então, sempre procure alguém que possa, junto com você, estudar e você possa também compartilhar com essa pessoa. Acho que é um pouco dessa dica, acho que eu posso falar, é isso. Muito bacana, ampliar as parcerias, fazer articulações. A professora Caroline, eu acho que vai falar aqui para a gente. Isso. Eu gostaria também de deixar um recado aqui para todos os coordenadores, gestores também, que agora é um lugar que eu estou e que eu percebo quanto é desafiador ser coordenador pedagógico, principalmente no sentido documental, né, de organizar a escola, e também o tempo pedagógico, que às vezes é um tempo que a gente tem uma dificuldade, né, de organizar ali por conta do dia a dia, o ritmo que é muito intenso, mas que ao mesmo tempo é muito, muito frutífero no sentido de que a gente pode ajudar a sensibilizar os colegas e oportunizar alguns espaços para ele de troca. Então, assim, não é um conselho, não, né? Mas é uma tentativa, porque é um terreno novo que eu também estou pisando, e aí eu penso que formação de professores não é só estar sentado e estar olhando ali para uma pessoa que vai lá dar uma formação, né? Formação de professores hoje ele tem uma gama de lugares que você possa explorar. Então, assim, o Instagram do AUA é um caminho, é um canal para que você possa compartilhar com os seus professores, né? Falar, olha que interessante, né? Perceber nessa sensibilidade e sensibilizá-los em relação à questão racial, porque o professor que acha que não existe racismo, ele não vai trabalhar a Lei 10.639, 10.645. Se ele entende que racismo é somente aquele verbalizado quando o aluno chama outro de macaco, ele não vai trabalhar questões de práticas antirracistas, ele vai trabalhar questões imediatistas, né? Vou falar sobre isso, aula de racismo hoje, porque fulano chamou outro de macaco. E isso não resolve, porque a gente precisa, né, de uma construção científica, de estudo, né, de intensidade. E isso precisa de uma aldeia inteira. Quem é a aldeia inteira? É o porteiro que dá o bom dia para o seu aluno. É a mãe que está lá fora e que às vezes é uma mãe solo e que não tem ninguém. Quem é essa rede de apoio? Quem é que pode ajudar essa criança a estar na escola? Né? É a criança que às vezes não tem um tênis para entrar na escola, mas ela vai de chinelo mesmo assim, porque ela tem que entrar na escola, ela tem que estar lá de alguma forma. Então, esse reeducar o olhar é para que toda a comunidade se insere. Né? Quem são as cozinheiras? O que elas têm a conversar com seus alunos? Né? Quem são as professoras antigas da sua escola? O que elas podem trazer de contribuição para conversar? Quem são os mais velhos, avós, os avós? Né? Essa é a rede que eu proponho, que a gente propõe lá na escola e que a gente deixa aqui como proposta para vocês.
que todo mundo possa entrar no diálogo para que a prática antirracista realmente seja efetiva dentro da sua escola, né? Muito além de uma folhinha. É isso, a gente vai aprendendo juntos, vai aprendendo muito nesse compartilhar que a Camila trouxe e conta com a gente nessa nova jornada, né? Que é uma jornada muito interessante, vale muito a pena. E como a Carol e Camila falaram, né, sobre o fortalecimento, sobre reeducar o olhar, eu falo disso mais uma vez, reeduquem o olhar, estejam atentos, tenham uma escuta ativa, né, não só do aluno, como de toda a comunidade. Às vezes tem um responsável que só está querendo falar algo que ele quer ser escutado, né? Ele quer ser ouvido. A criança, muitas vezes, também ela só quer ser ouvida. Nós vivemos tempos difíceis e cansativos, entendemos bastante que estamos mentalmente cansados, mas é importante entender o lugar que nós ocupamos, né? Nós temos uma responsabilidade nesse lugar que nós ocupamos, então temos que estar atentos. Não somos perfeitos, como nós falamos durante mais cedo, nós já cometemos equívocos e hora ou outra a gente se depara com algo que não deveria ter feito, não deveria ter trabalhado aquilo, mas é isso, a gente está sempre em formação, está sempre tentando buscar o novo, tentando reeducar o nosso olhar, a criticidade, porque ela é importante para a sala de aula. Maravilha, estou aqui super inspirada, já com muitas ideias, muitas possibilidades, a gente vive aprendendo, né? E como vocês disseram, é constante, né? Educação é para toda a vida. E eu acho que o que vocês falaram contribuíram para pensar a formação de professores e relações étnico-raciais de forma transdisciplinar, né? De forma ampla e profunda no currículo, em todas as disciplinas, e o professor também pensar, né? Nós como professores, como educadores em geral, né? Seja coordenação, gestão, nas diversas modalidades e etapas da educação, né? A educação infantil, educação de jovens e adultos, enfim, acho que vocês ampliaram muito esse olhar de pensar as relações étnico-raciais, se organizar para as relações étnico-raciais, entender como integrante do currículo, não um momento distante, como vocês bem disseram. Muito obrigada. Obrigada a todos e todas que acompanharam essa live, que colocaram suas dúvidas e sugestões no chat. Continuem acompanhando. Nós vamos trazer outras lives que falem sobre as relações étnico-raciais e o currículo para continuar pensando e aprofundando as nossas formações coletivas. Bom, visitem a gente lá no nosso portal Reeduca e acompanhem nossas ações através do site, cujo link está no portal. E aí também não esqueçam de acessar o material complementar que as professoras disponibilizaram para a gente e vai estar lá no site, super lindo. E se você também quiser sugerir temas para as próximas rodas de conversa, mande mensagem para o nosso e-mail, que é gerer.sme@rioeduca.net. Um abraço e até a próxima. Tchau, tchau.